É um tempo muito difícil. Há de se aceitar que o momento não tem sido fácil para ninguém. Encontramos pessoas e muitas das vezes não temos palavras para compartilhar com essas pessoas. Muitas das vezes a dor que elas sentem, nós também estamos sentindo. O medo que está dominando a sua mente também domina por vezes a nossa. É um tempo de tribulação, é um tempo de angústia, é um tempo de dor, é um tempo de medo que tem dominado a todos. E nós temos buscado na palavra, por meio da palavra, nos colocar centrados em meio a toda essa turbulência. Se tem algo que pode nos garantir paz, se tem algo que pode nos garantir uma segurança, se tem algo que pode nos manter de pé em meio à tempestade da vida, é a palavra do Senhor, é as promessas de Deus a nosso respeito. E nós temos desafiado os irmãos, os amigos, a confiarem nessa promessa de Deus, a acreditarem no que Deus diz a teu respeito, a criarem expectativa de que existe um futuro após esta fase de pandemia, existe uma continuidade de vida após esse momento difícil que estamos vivendo. Você não precisa organizar palavras, você não precisa preparar um discurso. Ao encontrar alguém em uma situação de crise, ao encontrar alguém atravessado pela dor ou emocionalmente fragilizado, basta você dizer: Deus é contigo e vai passar. Estamos passando por esse momento. Nós não vamos ficar nele. A tribulação, ela tem um poder de nos paralisar. A tribulação tem um poder de nos levar ao desespero, de nos levar a um recuo, de nos levar a um isolamento, a um esconderijo. Muitas das vezes, quando o tempo está difícil, nós nos escondemos, nós recuamos, nós ficamos como que neutralizados na vida. Para muitas pessoas, este tempo foi um tempo de paralisação, um tempo de que você se viu impedido de dar sequência aos planos e projetos que você tinha para este ano. Nós já estamos chegando à metade do ano, e você fala assim: o que será de mim? Ou o que eu irei fazer ainda este ano? Pense que as coisas estão acontecendo no tempo determinado por Deus, e no tempo determinado por Ele vai passar, e nós iremos voltar à normalidade das coisas. Mas que o normal que seja vivido adiante seja diferente do normal que nós tínhamos outrora, e que este tempo de pandemia, este tempo de isolamento, tenha Deus tido oportunidade de trabalhar o meu e o seu coração, a minha e a sua vida, mudando talvez algumas estruturas que nós tínhamos montado, para que possamos voltar à vida de maneira diferente. Não é ficar parado, não é pensar em desistir, não é achar que é o fim de tudo. Quando a Bíblia fala acerca das epidemias, das catástrofes, dessas situações que nós estamos vivendo no presente, ele diz que seriam sinais do fim do mundo, mas ele diz que seria o início, o princípio, não o fim. Essas situações que nós estamos vivendo atualmente estão alertando a nós que o fim está próximo. Está dizendo a nós, por meio dessas manifestações, de que aquilo que está escrito na palavra é verdade, e que nós precisamos acreditar nessa palavra e nos posicionarmos adequadamente diante do que ela nos propõe, para que quando esse fim chegar, nós possamos estar preparados para nos apresentar ao Senhor e receber dele o vinde, benditos de meu Pai. Talvez você esteja questionando a bondade de Deus, porque se Deus é bom, porque Ele está permitindo a humanidade sofrer tanto com essa pandemia. Talvez você esteja questionando as promessas de Deus, porque se Deus é bom, se Deus é fiel, porque Ele não ouviu a minha oração e Ele permitiu que o meu ente querido partisse. O
coronavírus não tem levado apenas pessoas mais perversas, ímpios, não crentes. O coronavírus tem levado pessoas boas, homens, pais, mulheres, mães, filhos, até mesmo crianças. Homens de Deus, ministros da casa, porque é algo que pesa sobre o justo e sobre o injusto. Todos estamos sofrendo do mesmo mal, mas há uma diferença entre os que servem e os que não servem a Deus. Os que servem a Deus têm uma esperança, têm uma força que não é deles, mas vem do alto. E é você que serve a Deus, da mesma forma que eu, enquanto pessoa, me incluo. Precisamos, nessa força que Deus nos dá, nos colocar à disposição para fortalecer os fracos que estão à nossa volta, os que não têm a força que nós temos, que Deus nos revestiu. Salmo 138, verso 7, ele diz, o salmista: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. A tribulação, como eu disse agora há pouco, tem o poder de nos paralisar, de nos causar medo, de nos gerar angústia. A tribulação muitas das vezes nos paralisa num contexto, num tempo. E hoje eu tenho trabalhado com algumas pessoas que estão neste tempo e falam assim: ei, vamos andar, vamos prosseguir, vamos continuar caminhando. Uma reação positiva diante de uma situação adversa. Hoje, o mundo exige de nós uma posição ativa diante de uma situação adversa. A tribulação tenta parar e eu tenho que prosseguir andando. A tribulação tenta me fazer recuar e eu tenho que avançar. A tribulação tenta colocar no meu coração medo e eu tenho que contrapor o medo com esperança, confiança que Deus está comigo e isso tudo vai passar. O salmista diz: se eu ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Não é para parar, não é para se vitimizar, não é para dizer: ó céu, ó azar, ó vida. O que você está passando, pessoas também estão passando, milhares de pessoas, o mundo está passando. Não se coloque de coitadinho, de falta de sorte, de apenado de Deus. Ah, Deus está me castigando. Se Deus está te castigando, está castigando a humanidade inteira, irmão. Não se coloca de coitadinho numa situação que Deus está provando a humanidade, que Deus está colocando-nos realmente para nos aprumar em algumas coisas que precisamos. Não deixe essa situação paralisar você. Prossiga, marche, caminhe, vá adiante, porque enquanto você para, você vai sofrer mais tempo. E Deus só vai refazer a sua vida se você continuar caminhando, porque a Bíblia diz isso. O salmista diz: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Eu não posso ficar parado nela. Eu estou vivendo um momento de tribulação, eu estou vivendo um momento difícil, eu estou vivendo um momento de prova, um momento adverso, mas eu tenho que continuar caminhando. Porque se eu parar, a vida ela não é refeita. A vida deve ser continuada. O salmista diz: se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida. Tu vai falar: pastor, tu já falou isso umas 3 vezes. E eu vou falar 4, 5, 6. Se ando em meia tribulação, tu me refazes a vida, para fazer você entender que em meio a esse momento, você deve continuar andando. Jesus não prometeu vida fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós não poderíamos perder o ânimo. Nós tínhamos que continuar caminhando. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os resultados. Muitas das vezes a nossa caminhada vai ser com choro, muitas vezes a nossa caminhada vai ser com pesar, muitas das vezes a nossa caminhada vai ser com dores, mas eu não posso parar de caminhar.
Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Ande, caminhe, e Deus estará dando você condição de refazer a tua vida. Salmo 42, o salmista, ele fala acerca da sua alma e da sede que a sua alma tem por Deus. E eu penso que é um tempo em que nós estamos nos apegando muito a Deus. Até quem era averso a Deus, quem era resistente a Deus, neste tempo está buscando a Deus. Está buscando a Deus com uma intensidade muito grande, com um desejo muito grande. Como nós falamos a quarta-feira, que a sua volta ao templo seja uma volta para adorar a Deus de verdade. Que o seu voltar à vida normal não faça você se esquecer deste tempo que você está e das promessas que você está fazendo a Deus nesse tempo. Também levar em consideração, a Bíblia diz que enquanto nós não votamos, nós não pecamos. Mas se nós votarmos e não cumprirmos, nós pecamos. Talvez esse tempo de pandemia, esse tempo de doença, esse tempo de risco que nós estamos correndo. Existem pessoas que estão em suas casas prometendo a Deus muitas coisas. Deus, se tu preservar a minha família com saúde, Deus, se tu me preservar com vida, Deus, se tu trazer de volta aquele que está no leito do hospital para casa saudável, eu prometo a ti que agora a minha vida será tua, eu prometo a ti que agora eu vou te servir com mais intensidade. Você está com saudade de adorar no templo, e talvez enquanto o templo está fechado, você está dizendo para Deus: Deus, quando aquelas portas se abrirem, Deus, quando voltar às reuniões dominicais, às reuniões de quarta-feira, eu não vou perder mais, eu vou estar na tua casa, eu vou vencer o cansaço, eu vou vencer a preguiça, eu vou transpor os obstáculos que me impediam outrora de estar quando a porta estava aberta. Porque hoje todo mundo quer vir para a igreja porque a porta está fechada. Mas eu quero ver quando a porta abrir, se você vai ter essa mesma disposição e esse mesmo desejo ardente de estar na casa do Senhor, adorando com seus irmãos. Cuidado com o que você está prometendo agora ao Senhor nesse tempo de pandemia. Porque se você não prometer nada, você não peca e Deus não vai te cobrar. Mas se você prometer algo agora, você vai ter que cumprir, e se você não cumprir, Deus vai cobrar, e isso se torna pecado, um voto feito e não cumprido. Atenta bem para o que você está falando com Deus, atenta bem para o que você está prometendo a Deus, que irá fazer, quando a vida voltar ao normal, o que você vai fazer? O salmista, no Salmo número 42, ele usa um animal chamado a corça, que era um animal do deserto, um animal que vivia sedento, um animal que vivia em busca de água, um animal que era picado por cobras venenosas, e quando o veneno da cobra começava a ter efeito no corpo desse animal, ele ficava extremamente sedento por água, ansioso por água, e as águas em um certo lugar, ela passada por tubos, por canos, por dutos debaixo da terra, e aquele animal com o ouvido muito aguçado, ele ouvia o barulho das águas passando por entre aqueles tubos, indo em direção à cidade. Mas era um animal arisco e medroso, e ele ia até um certo ponto, e ele, quando via pessoas, ele se afastava. E o salmista se compara a este animal que estava sedento, suspirando por água. Ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha e a sua alma tem que estar em um desejo extremo, intenso, de ter Deus na nossa vida. A minha e sua alma tem que ter essa carência de Deus. O que vai nos fazer buscar a Deus é a carência que nós temos que reconhecer dele na nossa vida. Porque muitas pessoas vivem como se Deus não existisse, porque elas ainda não reconheceram a necessidade da vida delas de Deus. Quando elas reconhecerem, elas vão estar como animais sedentos por água. Eles vão estar sedentos por Deus. Verso 2, o salmista diz: a minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei
perante a face de Deus. No primeiro momento, o salmista conta ou pinta um cenário de desespero. A corça ansiando pelas águas, ao ouvir o barulho nos tubos, nos dutos. Ao mesmo tempo ele diz: como a corça suspira, minha alma suspira por ti. Ele se sente num deserto carecendo de Deus, como a corça estava no deserto carecendo de água. No segundo momento, no verso 2, ele faz uma pergunta: Deus, quando eu irei e me verei perante a face do Senhor? Ele questiona, ele indaga ao Senhor acerca deste tempo. As minhas lágrimas, no verso 3 ele diz, tem sido o meu alimento de dia e de noite. Sem Deus, o que nós temos são lágrimas. Lágrimas que não cessam. Lágrimas que tornam-se o nosso alimento, como se fosse a comida. O salmista diz: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto dizem continuamente: cadê o teu Deus? É um momento em que muitas das vezes nós também somos desafiados e confrontados. Quando alguém dos nossos parte, depois de nós termos orado de forma muito intensa e crendo no Deus que nós servimos, no Deus das causas impossíveis, e quando essa pessoa não é restaurada na sua saúde, às vezes o olhar das pessoas à nossa volta é: de que serviu confiar tanto em Deus? Cadê o teu Deus? Cadê o poder dele? Cadê a resposta? Isso machuca a tua alma. Isso torna você triste, isso gera em você uma angústia, porque muitas das vezes você não tem resposta. O inimigo tenta te convencer de que Deus está longe, mas o Deus que o inimigo diz que está longe, Ele está perto. E você só está de pé porque Ele está te segurando pelas mãos. Você só está de pé porque Ele está segurando as tuas mãos em meio a essa adversidade. E talvez alguém está dizendo que o teu Deus está longe, que o teu Deus não te ouviu, que o teu Deus não te socorreu. E Deus te socorreu, e Deus está contigo, e Deus está te segurando pela mão, e Deus está consolando o teu coração. O salmista diz de um momento bastante doloroso, de um momento bastante difícil que ele estava passando, não só no enfrentamento da sua situação emocional em conflito, mas também da afronta que ele estava recebendo das pessoas acerca do relacionamento dele com Deus, da intimidade dele com Deus. Ele fala: quando eu vou me ver perante a tua face, as pessoas estão perguntando: cadê tu na minha vida? E eu estou chorando dia e noite, prostrado. Certa vez Moisés e Arão estavam conduzindo o povo do Egito à terra prometida. E chegou um momento que o povo se revoltou, o povo começou a murmurar, e aquela situação tornou-se completamente conturbada. E diz que Moisés e Arão caíram com o rosto em terra e começaram a chorar de forma bastante copiosa. E Deus falou: levanta, levanta, porque você está chorando? Força de pé, fique de pé. É um momento talvez que a situação queira te levar a uma prostração. É um momento que a situação tenta te levar ao desespero. É um momento que a situação tenta te levar a uma angústia profunda. E Deus manda dizer a você nessa noite: ei, levanta, 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 levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, porque eu vou refazer a tua vida enquanto você caminha. Não se alimente com as suas lágrimas dia e noite. Existe um Deus que está contigo, mesmo que você não esteja vendo e pessoas estejam questionando a presença dEle na tua vida. Ele está com você, ainda que você não o vê, ainda que Ele não esteja fazendo aquilo que você quer, ainda que as pessoas que estão à tua volta estejam questionando a existência e a presença e a bondade dEle na tua vida. Ele é bom em todo o tempo, Ele está presente contigo sempre. E se você chora, Ele chora com você. Nós falamos a história de Lázaro. E quando Marta e Maria mostraram onde estava sepultado,
Jesus chorou. Jesus chora com a gente. Jesus se compadece de nós. Jesus está do lado, perto, muito mais do que você imagina. Mas a tribulação, ela nos cega. A tribulação, ela nos faz pensar muitas coisas. Ela confunde a nossa mente. A emoção descontrolada, ela nos leva a um choro copioso, a um choro contínuo, a uma lágrima que ela corre dia e noite, a um desespero, onde na realidade, em meio à tribulação, é para nós continuarmos caminhando, na certeza de que Deus irá fazer a parte dele, que é refazer a nossa vida. No verso 4, o salmista lembra, ele: lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passava, eu com a multidão dos povos, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. O salmista faz lembrança a um tempo passado, em que era festa, era alegria, era comunhão, era presença, era estar junto na casa. E agora ele vive um momento de isolamento, ele vive um momento de dor, ele vive um momento de lágrima, ele vive um momento de carência de Deus. E ele conflita isso, o passado com o presente. Ele olha para o passado e ele diz: ei, eu vivi um tempo de festa, ei, eu vivi um tempo de alegria, eu vivi um tempo de comunhão, eu vivi um tempo que eu ia alegre, saltando, jubilando, com a procissão na casa do Senhor, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Talvez hoje nós temos uma multidão em luto. E essa multidão em luto tem nos feito enlutar. E esse luto tem nos dominado a ponto de nos fazer perder a esperança e a expectativa de dias melhores. Esse luto talvez tenha feito algumas pessoas até se rebelarem contra Deus, voltarem-se às costas daquele que de braços abertos se ofereceu na cruz para que nós pudéssemos ser redimidos e religados ao Pai. Mas porque Deus não fez como nós queríamos, porque Deus não obedeceu às nossas ordens ou os nossos desejos, nós achamos que Deus nos abandonou. Desculpa ser franco no que eu vou te falar agora. Talvez você possa achar até que eu estou sendo um tanto quanto insensível. Mas você consegue viver sem esta pessoa que partiu, mas você não consegue viver na terra sem Deus. Essa pessoa que Deus tomou para si e levou, retirou da tua casa, retirou do teu lar, retirou do teu convívio. Você consegue viver sem ela, mas nessa terra você não consegue viver sem Deus. O salmista fala isso: eu anseio por Deus, a minha alma tem sede de Deus, eu quero estar na comunhão, eu quero estar na congregação, eu quero voltar ao tempo de festa. Mas ao mesmo tempo que ele vive isso, ele olha para a sua alma e percebe um abatimento no verso 5. Ele olha para a sua alma e diz: alma, por que você está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Talvez você precise colocar um espelho diante dos seus olhos e você olhar para você e você se perceber em abatimento, e você questionar a você mesmo por que você está abatida. Neilson, por que você está abatido? Espere em Deus, porque Deus vai te refazer a vida, você vai louvar a Ele ainda. Hoje o grande desafio é esse: você confrontar a tua própria alma, inquirir a tua própria alma uma reação positiva diante da situação adversa. Enxugue as lágrimas, olhe para o alto, é do alto que vem o socorro. O salmista falou no Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ei, existe alguém que pode socorrer, e esse alguém que pode socorrer é Criador de céu e terra. Não precisa ficar desesperado.
Existe alguém que quando você clama, ele se aproxima e ele diz: estou aqui, não temas. Foi o que ele disse a Jeremias, quando Jeremias o clamou no livro de Lamentações, capítulo 3. Inquira a tua alma, exija da tua alma uma posição, uma reação, porque se você deixar as situações que estão te rodeando dominar a tua mente, a tendência é você ir prostrando, e prostrando, e prostrando, e prostrando, e recuando, e recuando, e recuando, e ficando apavorado, 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 e a pandemia tomar o teu coração, e o pânico alojar-se a tua vida, e daqui a pouco você está sofrendo além daquilo que era para sofrer. O salmista inquiriu a sua alma uma posição, porque você está abatida, porque você se perturba dentro de mim. E ele fala: espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aí no verso 6 ele diz: sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me portanto de ti, nas terras do Jordão, nos montes, no monte Hermon e no outeiro de Mira, das catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Ao mesmo tempo que ele tenta se animar, ao mesmo tempo que ele inquere a sua alma, ele exige a sua alma uma posição ativa, uma posição de continuidade de vida. Ele se percebe envolvido ou rodeado por uma situação extremamente de pavor. Ele diz: olha, um abismo chama outro abismo. Tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Aí ele diz no verso 8: contudo o Senhor durante o dia me concede misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Percebe que o salmista está num conflito de emoções, lutando contra isso, algo que tenta dominar ele, algo que tenta trazer ele uma prostração, algo que tenta levar ele a um medo, algo que tenta levar ele a um desespero, algo que tenta afastá-lo de Deus. Ele fica lutando contra essas emoções. Ele diz: Deus está comigo durante o dia com a sua misericórdia, e à noite, quando a noite é escura, Ele manda o seu canto e uma oração ao Deus da minha vida. Ele fala: olha, há dias que eu me vejo atravessado por ondas, há dias que as situações começam a vir abismo sobre abismo, pancada sobre pancada, notícia ruim sobre notícia ruim. Contudo, eu tenho um Deus que durante o dia tem a sua misericórdia sobre a minha vida, e à noite coloca um cântico na minha boca. Ele mostra que em Deus a vida pode ser diferente. Ele reconhece que em Deus ele pode viver um momento difícil, mas não sofrer tanto em meio ao momento difícil. Verso 9 ele diz ao Deus: minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos inimigos. Ele pergunta a Deus, ele tenta em Deus uma explicação. Por que eu vou viver dessa forma? Deus me ajuda, Deus me dê uma direção, Deus me mostre o caminho, Deus me socorra. Deus, por que isso está acontecendo? Verso 10 ele diz: esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo o teu Deus onde está? Ei, ou você vive dizendo às pessoas onde Deus está e mostrando às pessoas onde Deus está, ou as pessoas vão te indagar, as pessoas vão te afrontar. Ou você mostra Deus contigo na situação, ou as pessoas vão perguntar a você: cadê o teu Deus? E se você souber onde Ele está, você vai dizer: Ele está aqui do meu lado, Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, Ele é o meu alimento, Ele é a minha força. Mas a bem da verdade, a tribulação já te embolou tanta cabeça, a tribulação já te atravessou tanto,
que quando as pessoas perguntam para você onde está o teu Deus, você diz: eu não sei. Como não sabe onde está Deus? Está no céu, no trono da sua glória, lá em cima. Deus está lá no céu. Deus é o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco. Por meio do Espírito Santo, Ele está aqui dentro de mim. Ele habita aqui dentro. Quando perguntar, diante da angústia, diante da tribulação, diante da dor, diante da adversidade, onde está Deus? Você vai falar: Ele está aqui dentro. E eu estou vivo, suportando tudo isso, porque Ele está aqui dentro comigo. Ao invés de você deixar se abater quando alguém perguntar onde está o teu Deus, mostre para as pessoas onde Ele está. Ele está aqui comigo, e se eu estou de pé, é porque Ele está segurando as minhas mãos. É porque Ele está me sustentando com a sua destra fiel. A situação difícil muitas das vezes confunde a nossa mente. As pessoas à volta, muitas das vezes, com as suas perguntas, nos deixam confusos. O salmista volta a mesma pergunta. No verso 11: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. A situação difícil, todos nós estamos passando. O diferencial é ter Deus ou não ter Deus na vida. O diferencial é saber onde Deus está. E sabendo onde Deus está, você inquirir a tua alma uma reação proativa diante da situação. Salmo 138, verso 7. De novo, pastor. Sim. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Se eu fico parado no meio dela, eu vou aumentar o meu tempo de sofrer. O luto, ele é vivenciado. O luto, ele tem um tempo. Alguns de 3 a 6 meses, outros de 6 meses a 1 ano, passou disso. Já se torna patológico. Eu não posso viver luto de 2, 3 anos. Isso se tornou patológico, precisa de tratamento, precisa de cuidado. Eu tenho que prosseguir com a minha vida. Como eu digo, eu consigo viver no mundo sem pessoas que me são especiais, que Deus levou, mas eu não consigo viver no mundo sem Deus. Guarde isso na tua mente. Aquele que se foi, que ora você diz, aquela que se foi, que ora você diz: eu não consigo viver sem este alguém. Eu não consigo viver sem o meu filho, sem a minha filha, sem o meu marido, sem a minha esposa, sem o meu avô, sem a minha avó, sem o meu tio, sem a minha tia. Eu não consigo viver sem o meu amigo. Ei, você não consegue viver sem Deus. Diga isso para a tua alma: sem Deus eu não consigo viver. Com Deus eu consigo suportar a dor, atravessar o tempo de tribulação, porque Ele vai me segurar pelas mãos e Ele vai me dar sustento com misericórdia e graça a cada dia. Inquira a tua alma uma ação, uma atitude nova. Não deixe que esse momento te pressione, te empurre para baixo, te domine a mente, de maneira que você perca a esperança e a certeza do Deus que você serve, onde Ele está e o que Ele está fazendo. Cadê Deus? Se alguém perguntar para você onde está Deus, você vai dizer aonde? Aqui dentro. E se eu estou vivo, de pé, é porque Ele está aqui do meu lado. É porque os anjos dele estão à minha volta, cercando e livrando de todo mal. Talvez nós estamos vivendo tão desesperados pelo momento de tribulação temporal que estamos passando, que o que as pessoas estão vendo em nós é alguém que precisa de Deus ou não tem Deus na vida. Talvez a sua forma de reagir diante desse momento que é temporal tem feito pessoas de fora olhar para você e falar assim: cadê Deus? Conversando com uma pessoa,
A pessoa estava bastante apavorada com estes dias, desesperada com essas situações que estão sendo noticiadas e têm nos atravessado. Uma pessoa de Deus, um servo de Deus, e disse, ele relatou a mim, que ele naquele desespero, uma pessoa da sua casa, perguntou a ele: você não é servo de Deus? Você não confia em Deus? Descansa. A pessoa de fora falou para ele: descansa, você não é servo de Deus, Deus não está sob o controle de tudo. Aí ele deu o estalo, acendeu aquela luzinha, é mesmo. Será que essa luzinha não precisa acender hoje na tua cabeça? Que Deus está contigo, de que de dia tem misericórdia e à noite tem um cântico que Ele coloca na sua boca, uma oração ao Deus da minha vida. Vivemos não dias de festa, vivemos não dias de alegria, mas nós não precisamos sofrer tanto e nos prostrar tanto, se temos Deus conosco. Nós podemos cantar em meio à dor, nós podemos nos alegrar em meio à situação adversa. Abacuque diz no seu livro, depois dele olhar o mundo e perceber as situações e dizendo ele: Senhor, o que está acontecendo? A lei está frouxa, a justiça está torcida. Será que tu não está vendo? Abacuque começa o seu livro no primeiro capítulo dessa forma. No último capítulo, no capítulo 3, a sua oração, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que no curral não haja gado e as ovelhas sejam arrancadas, todavia eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Paulo diz em Filipenses: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Será que nós não precisamos desse aprendizado? Será que não é hora de nós adorarmos a Deus e agradecermos a Deus e bendizermos a Deus, mesmo quando Ele não faz aquilo que a gente quer? Jesus estava certa vez em meio a uma tempestade, dormindo sobre uma almofada, dormindo sobre um travesseiro, lá atrás, no comando do barco. E os discípulos estavam desesperados. Viraram-se para Jesus e disse: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus acorda, Jesus dá ordem para que a bonança se estabeleça, e olha para eles e fala: por que vocês são tão tímidos? Onde está a fé de vocês? Existe alguém que está no comando, e este alguém que está no comando me é favorável. Este alguém que está no comando não é contra mim, mas é a favor de mim. Este que está no comando é o meu Deus, é a quem eu adoro, é a quem eu sirvo, é com quem eu converso, é com quem eu tenho intimidade. E se as coisas não estão neste nível, alguma coisa precisa mudar em você. Se você está vivendo tão desesperado como estão desesperados os ímpios, se você está tão desesperado como desesperados estão os que não têm Deus, alguma coisa precisa mudar em você. Se as pessoas te perguntam onde está o teu Deus e você não sabe responder, para! Procura Deus, busca Deus, intensifica a tua intimidade com Deus. Se levante, comece a caminhar em meio à tribulação e Deus vai te refazer a vida. Olha, pastor, de novo no Salmo 138. Que isso fique a semana, que isso fique o mês, que isso fique o ano na tua cabeça. Que isso se repita por muitas vezes. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Anda, caminha, continua acreditando que à frente tem coisas melhores.
Existe um Deus que fez promessa, e a promessa, ela está adiante. E para eu chegar à promessa, eu tenho que atravessar o vale. E ainda que esse vale seja vale de sombra de morte, você possa declarar como salmista no Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não se esqueça disso. Olha a frase inicial da mensagem dessa noite: Deus está comigo, contigo vai passar. E só vai passar se a gente andar. E só vai passar se a gente continuar caminhando. E só vai passar se nós começarmos a nos posicionarmos de forma diferente àquilo que o mundo tem nos proposto, que a situação tem nos imposta. A situação hoje impõe a mim e a você uma atitude de prostração, de desespero, de agonia. E Deus está dizendo: calma, calma. Não se desespere. Confie. Eu estou com você. O salmista, por 2 vezes, pelo menos no texto, ele faz essa pergunta: alma, por que você está abatida? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Esperar no Senhor é hoje o tempo de esperar. Estamos agoniados, aflitos, querendo que isso logo passe, querendo que as coisas voltem novamente à normalidade. Queremos correr, nos esquecendo o que diz em Eclesiastes o sábio: para tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar-se o que se plantou, há tempo de se abraçar e há tempo de afastar-se do abraço, há tempo de rir, há tempo de chorar, há tempo de alegria, tempo de tristeza. E o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que requer de nós uma busca intensa de Deus, para mantermos de pé, resistindo no dia mau. Não é para ficar se preocupando com o amanhã. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal. Viva o hoje, mas o hoje com expectativas boas concernente ao amanhã. Viva o hoje louvando, bendizendo ao Senhor, ainda que algumas coisas não estejam no lugar que você gostaria que estivesse. O salmista declara um desejo, uma vontade intensa de um relacionamento com Deus. O salmista lembra de um tempo que ele vivia em comunhão na casa de Deus, indo em procissão, em gritos de alegria, e isso abateu ele. Ele falou: quando é que eu vou viver novamente isso? E depois ele fala: alma, espera, você ainda vai louvar. Estava ouvindo essa semana uma canção, não sei cantar, então vou recitar ela para não ficar tão feio. Mas ele diz: os reinos se prostram, os reinos se abalam, os povos se curvam, a boca se abre, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. E depois no refrão diz: tua igreja te adora, tua igreja te adora, tua igreja te adora. Eu fiquei imaginando, irmãos, quando nós tivemos a oportunidade de nos reunir de novo neste lugar e declarar isso com muita verdade: Deus, a tua igreja te adora. Eu tenho esperança de que esse dia vai chegar e já está perto. E se você não tiver essa esperança, o mundo te engole, a situação te domina, e você chora além daquilo que necessita chorar. Você se prostra, e as pessoas vão olhar para você e vão dizer: cadê Deus? Onde está o Deus dele? Deus abandonou ele, Deus deixou ele só. Deus está aqui dentro, Deus está comigo. Ele diz: se passares pelas águas,
eu serei contigo, pelo fogo não te queimarão. Deus está conosco em toda e qualquer situação. Podem nos jogar em situações de extremo sofrer, onde aparentemente nós não temos força suficiente para resistir. Os jovens amigos de Daniel foram lançados na fornalha, e a fornalha foi sobremaneira aquecida 7 vezes mais do que era costume. E diz que amarraram eles com mantos, com panos, com cobertores, e lançaram amarrados na fornalha, sobremaneira acesa. E diz que quando foram olhar na fornalha, não existiam 3, existiam 4, e o quarto era semelhante ao filho do homem. E diz que passeavam ao redor do fogo. E quando o rei manda sair, diz que nem os cabelos estavam chamuscados, nem as roupas tinham cheiro de fumaça. E o rei teve que reconhecer verdadeiramente a força e o poder do Deus de Israel, decretando que o Deus de Israel deveria ser adorado como o único Deus poderoso. Essa situação talvez seja a situação da fornalha. Essa situação que você vive talvez seja a situação de Daniel na cova dos leões. Essa situação que você está vivendo talvez seja a situação que os discípulos viveram quando o barco estava em meio à tempestade no meio do mar. Essa situação que você está vivendo pode ser semelhante à situação que o povo de Israel viveu no Egito, quando estava passando pelo deserto. Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer nesse deserto. E Deus mostra que nada disso era verdade, que Deus estava ali com eles. Os pés não incharam, as roupas não envelheceram. E quando eles precisavam de comida, Deus fazia cair do céu. E quando eles precisavam de água, Deus fazia de água brotar de rocha. É o Deus presente, é o Emanuel, que muitas das vezes nós achamos que está tão distante, mas Ele está mais perto do que a gente imagina. Eu queria que essa noite você pensasse sobre essas coisas que têm atravessado a tua alma. Essas coisas que têm levado a você uma situação de prostração. Essa situação que tem levado a você a pensar talvez que Deus não está contigo. Essa tribulação que muitas das vezes você pensa que vai acabar com você. Aí me vem na mente canções e canções, não que eles vão cantar agora, mas você pode meditar nelas na sua casa. Eu não vou deixar essa luta me matar. Eu tenho um Deus comigo que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Depois da tempestade, vem a bonança. Deus tem preparado um tempo bom para você. Mas antes que esse tempo bom chegue, você já pode começar a saltar de alegria, você já pode começar a jubilar, você já pode começar a glorificar a Deus, porque esse tempo está chegando e esse Deus está te enchendo de esperança hoje. Você precisa levantar a tua alma, levantar essa tua cabeça e não se colocar como um coitadinho, como um vitimado da sociedade, como alguém que não teve sorte porque o coronavírus me pegou. Para com isso. Para de ficar se colocando com coitadinho, coitadinha. Talvez essa situação foi para que o nome de Deus fosse glorificado na tua vida. Talvez essa situação Deus permitiu chegar à tua casa para que Deus mostrasse fiel e força na tua vida, na tua casa. Porque Deus deixou levar o meu filho, porque Deus levou a minha esposa, porque Deus levou o meu esposo, porque Ele quis. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E o Deus que levou ele ou levou ela é o Deus que contigo está para te consolar, para te manter de pé, para você mostrar para as pessoas que mesmo diante da dor, você tem um Deus contigo que te mantém de pé, te dá força. Onde as pessoas poderão dizer, se eu estivesse no lugar dele, eu não conseguiria resistir a essa prova. E você vai poder dizer, eu só estou resistindo porque Deus está me dando força, porque Deus está comigo.
Não deixa margem para as pessoas ficarem perguntando: cadê teu Deus? Viva de maneira que as pessoas que estão ao redor vejam Deus na tua vida diante de uma situação adversa. Vai ter lágrima, vai, mas essa lágrima não precisa ser continuada dia e noite. Ela não precisa se tornar o seu alimento. Ela não pode levar você ao desespero. Vai ter dor, vai, mas essa dor ela não pode ser dominada, ela não pode te dominar de maneira que você não acredite que o dia de amanhã pode ser um dia melhor. Essa dor não pode ser intensificada ou maximizada de maneira que você se revolte contra Deus ou questione a Deus a razão da dor. Está doendo, Senhor, mas eu sei que Tu tem propósito, Tu vai aliviar esta dor. Eu sei que terá um tempo que Tu vai agir a meu favor. Eu sei que Tu está do meu lado, Tu está comigo, e isso vai passar. Alimente-se de boas palavras e esperança futura. Coloque na tua cabeça que Deus está contigo. E se você ainda não tem essa certeza plena, está. Porque diz que chegará um tempo que o dono da casa levantará e fechará a porta, e alguns ficarão do lado de fora batendo, 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 e ele dirá: eu não sei de onde vós sois. Hoje a porta está aberta. Hoje Jesus está te chamando para cear com Ele. Hoje Jesus está te chamando para aliançar-se com o Pai. Hoje está alertando-te a tempo de restauração. Não prometo a você facilidade, porque Ele não prometeu na palavra isso. Mas Ele garante companhia, Ele garante manifestação de poder, Ele garante um seguro, um futuro certo, seguro no final. Guarde essa palavra no teu coração e não se esqueça, Salmo 138, verso 7. Se ando em meio à tribulação, Tu, Deus, me refazes a vida. Deus abençoe.